Olá, caro aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula prática de instalações elétricas. Eu sou o professor Renato Cazu e hoje a nossa aula vai ser voltada à parte de projetos e dimensionamento em instalações elétricas. Então, principalmente a parte de fundamentação desses elementos, como que você vai trabalhar na parte de leitura de diagramas multifilares, diagramas unifilares, montagem de sistemas que utilizam sistemas de iluminação, com interruptores, com tomadas, e depois nós vamos voltar um pouco à parte de projetos elétricos. Para isso, para que a gente consiga entender como que vai funcionar essa dinâmica, a gente precisa conceituar principalmente os objetivos que eu quero traçar nesse encontro de hoje. Para isso, eu te convido a vir ao quadro para a gente verificar os objetivos dessa aula. Então, primeiro, nós vamos verificar aqui alguns pontos em relação ao dimensionamento de tomadas e também circuitos de iluminação de acordo com a normativa. Então, tudo que nós estamos trabalhando aqui, ela segue fielmente a normativa NBR 5410, resolução de 2004. Nós também vamos conhecer a diferença entre as potências ativas e reativas. Por quê? Toda vez que nós vamos dimensionar qualquer tipo de circuito, é importante que esse dimensionamento, a potência que nós utilizamos para o dimensionamento de corrente, por exemplo, ela necessariamente deve ser a nossa potência aparente. Por isso, a gente tem que saber a diferenciação entre potência ativa e potência reativa para saber como que a gente faz para ter uma corrente corrigida no nosso projeto. E também nós vamos fazer a alocação de tomadas e pontos de iluminação. Ou seja, nós vamos primeiro entender como que funciona o circuito de tomada, circuitos de iluminação, e aí, posteriormente, juntos nós vamos abordar um pouco mais a fundo a parte de montagem prática. Bom, para isso, a gente precisa passar alguns conceitos teóricos que nós vamos abordar durante essa aula. Primeiro, quando a gente está trabalhando com projetos prediais, como esse exemplo que nós vamos trabalhar hoje, é interessante a gente ter esses dois conceitos aqui. É importante a gente calcular tanto o perímetro quanto a área de cada ambiente que vai ser estudado. Por quê? Porque a NBR, a NBR que nós vamos utilizar aqui, a NBR 5410, como normativa, ela possui um critério de perímetro e um critério de área para o dimensionamento de tomadas e o dimensionamento de circuitos de iluminação. Ou seja, no que diz respeito a tomadas de uso geral, ou as nossas TUGs, nós vamos sempre estar trabalhando em relação ao cálculo do perímetro de cada ambiente para saber o número de tomadas necessárias, número de tomadas mínimos necessárias lá para o nosso circuito. No que diz respeito à parte de iluminação, a gente está trabalhando sempre com a área de cada um dos cômodos. Então, por exemplo, se a gente tiver uma planta baixa como essa, você vai pegar a sala, verificar todas as medidas, largura, comprimento e largura, calcular aqui o perímetro, calcular a área para ter condições de projetar a quantidade mínima necessária de tomadas e circuitos de iluminação ou pontos de iluminação. Então, é importante a gente frisar alguns aspectos em relação a propriamente o que a normativa pede em relação ao dimensionamento de circuitos. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você quer projetar um circuito de iluminação e para que você projete esse circuito de iluminação, você precisa saber, poxa, eu tenho um cômodo, esse cômodo tem X metros quadrados, qual que é a quantidade mínima de pontos de luz que eu preciso alocar nesse cômodo? Então, de acordo com a normativa, para cada cômodo, você vai calcular aqui a área. Se essa área ela for igual ou inferior a 6 metros quadrados, ela sugere, então, que o mínimo que você deve alocar seria um ponto de luz com uma potência de 100 volt-amperes. Você vai se recordar por que a gente está utilizando essa potência de 100 VA ou 100 volt-amperes, justamente porque a gente tem que utilizar no nosso dimensionamento a potência aparente que é dada em volt-amperes. Como geralmente esses circuitos são puramente resistivos, lâmpadas incandescentes, por exemplo, o fator de potência dessas lâmpadas aqui sempre vão ser igual a 1, logo a sua potência aparente, que é dada, sua potência ativa, desculpa, que é dada em watts, é igual à potência aparente que é dada em VA. Se você estiver utilizando dimensionamento com lâmpadas fluorescentes, tubulares fluorescentes, aí você tem que verificar qual que é o fator de potência para saber qual que vai ser a sua potência aparente. Se a sua área do seu cômodo ela for, então, superior a 6 metros quadrados, a gente tem essa regrinha aqui, onde, obviamente, você vai ter um ponto de luz de 100 volt-amperes, mas
60 voltamperes para cada 4 metros quadrados inteiros. Ou seja, a partir dos 6 metros quadrados, quando completar, por exemplo, 10 metros quadrados, aí você vai inserir, por exemplo, 160 voltamperes no seu cômodo ou no quarto lá, ou no circuito que você esteja dimensionando. Bom, isso seria a parte de dimensionamento de iluminação. E como que eu faço, então, para saber o dimensionamento de tomadas, ou seja, quantas tomadas que eu preciso em cada um dos cômodos? Para isso, eu separei aqui em 2 tópicos, né? Então, a gente sabe que nós temos, eventualmente, as nossas tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Qual que é a diferença entre elas? As tomadas de uso geral são, como o nome já sugere, para uso geral. Então, imagina que você tem lá na sua sala os pontos de tomada, onde você vai alocar lá a sua TV ou o seu DVD ou alguma coisa do tipo. As tomadas de uso específico são tomadas que nós vamos verificar que necessariamente ela tem uma potência, um consumo um pouco superior. A gente vai ver como que vai funcionar esse dimensionamento. Então, para que a gente consiga dimensionar tomadas de uso geral, que eu sempre vou me referir como TUGs, ou seja, tomadas de uso geral, a normativa ela solicita então que no banheiro você deixe pelo menos um ponto de tomadas de uso geral. Para ambientes tais como cozinha, copas, área de serviço também, no mínimo um ponto, né, para cada 3 metros de perímetro. Então, perceba, quando a gente está dimensionando tomadas agora, a gente está utilizando a regra do perímetro. Então, por isso que você sempre tem que, em cada um dos seus cômodos, calcular qual que é a área e qual que é o perímetro. Para varandas, você vai inserir no mínimo uma tomada. Para salas e dormitórios, no mínimo um ponto para cada 5 metros também de perímetro. E aqui eu tenho os demais cômodos. Se a área ela for inferior ou igual a 6 metros quadrados, você vai alocar no mínimo um ponto. E se a sua área no seu cômodo ela for superior a 6 metros quadrados, você vai alocar um ponto a cada 5 metros de perímetro. Bom, continuando, banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviços, lavanderias e outros locais análogos, essa potência estipulada, a potência que você vai prever, vai ser uma potência mínima de 600 voltamperes por tomada. Ou seja, se você tiver 2 tomadas, você vai ter 2 tomadas de 600 voltamperes. Só que essa relação ela vale para no máximo 3 pontos. Ou seja, se você tiver 3 pontos de tomada de uso geral no seu cômodo, você vai ter lá, por exemplo, 1.800 voltamperes de potência. Quando você exceder esse valor, aí cada um dos pontos eles vão corresponder agora a 100 voltamperes, tá? Então você não vai manter essa constância de 500 voltamperes eternamente. Então, para os 3 primeiros pontos, você vai assumir que a sua potência é 600 voltamperes e a partir do terceiro, a partir do quarto, você vai assumir então que a sua tomada ela vai consumir 100 voltamperes para os pontos excedentes. Os demais cômodos, por exemplo, ou dependência, você vai também estipular no mínimo 100 voltamperes por ponto de tomada. Então, o que a gente consegue observar com isso aí? Quando a gente está fazendo o dimensionamento, a gente faz o dimensionamento geralmente em 2 etapas. Primeiro, a gente vai fazer o dimensionamento dos circuitos de iluminação. Tá? Para o circuito de iluminação, você vai pegar cada cômodo, tá? Calcular qual que seria a área desse cômodo e verificar de acordo com a normativa se essa área ela é inferior a 6 metros quadrados. Se ela for inferior a 6 metros quadrados, você tem um ponto mínimo obrigatório de 100 voltamperes. A partir daí, se ela for superior a 6 metros quadrados, quando ela completar 4 metros quadrados a mais excedente, ou seja, se ela tiver 10 metros quadrados, você vai inserir 160 voltamperes. Quando a gente está trabalhando com alocação de tomadas que eu digo são tomadas de uso geral, né? Você tem que alocar, então, para as 3 primeiras tomadas, você vai estipular uma potência mínima, né? Potência mínima de 600 voltamperes para cada tomada. A partir da quarta, você estipula um ponto mínimo, uma potência mínima de 100 voltamperes. Lembrando que, quando a gente está trabalhando com dimensionamento de tomadas de uso geral, a gente está trabalhando com perímetro. Então, você vai calcular o perímetro da sua residência, ou o perímetro de cada um dos seus cômodos, e vai verificar, então, que em alguns cômodos onde a aplicação de tomadas é maior ou geralmente o que nós chamamos lá de utilização
que é mais precisa, né, vamos dizer assim, cozinha, varanda, cozinha, a parte de área de serviço, que você precisa de mais pontos de tomada, a normativa ela solicita que seja alocada um ponto de tomada para cada 3,5 metros. Já sala, dormitório, banheiros, né, geralmente banheiros são pequenos, você vai ter um ponto só, a normativa ela solicita que você utilize 5 metros como essa base de cálculo. Entretanto, vários projetistas eles abordam 100% da casa ou 100% da residência, assumindo a regra do perímetro como 3,5 metros. Então, a gente vai executar de tal modo a utilizar como elemento base 3,5 metros. Então, lembrando, quando a gente considera 5 metros, nós estamos considerando os pontos mínimos solicitados pela normativa. Outra coisa importante que a gente consegue verificar e relembrar bom, então eu estou fazendo lá toda a parte de dimensionamento, estou verificando e eu tenho a tomada de uso geral. A minha tomada de uso geral, eu estou especificando uma potência de 600 volt-amperes. Né? Então, quando você está fazendo esse dimensionamento, você estipula os disjuntores de proteção, por exemplo, considerando um fator de demanda. O que seria o fator de demanda? Seria um fator que considera que você não está utilizando 100% das tomadas que você está instalando na sua residência. Então, é muito difícil que você tenha 100% tomada a plena carga. Então, você não vai ter todos os circuitos de tomadas que você instalou utilizando 600 watts ou 600 volt-amperes. Então, a gente vai ver ali no decorrer das disciplinas que a gente está dimensionando, considerando essa potência, que seria uma estimativa que a normativa solicita, e depois a gente vai ter um multiplicador, um fator de demanda que vai fazer com que você consiga fracionar de fato a potência que você vai aplicar. Então, isso que a gente está trabalhando é em relação à potência, a tomadas de uso geral. Quando o seu circuito ele consome mais potência, ou seja, imagina que você tem um chuveiro, esse chuveiro ele consome uma potência de 5.000 watts ou 5.500 watts. Logo, a corrente necessária para acionar essa carga ela é muito grande. Então, quando essa corrente é muito grande ou quando o seu instrumento, o seu equipamento ele drena mais que 1.000 watts, obrigatoriamente você tem que inserir um novo circuito individual que nós chamamos de tomada de uso específico. Então, a normativa ela solicita que para cargas muito grandes, você tem que inserir um circuito independente. Para isso, eu peço que você me acompanhe no quadro para entender a aplicação de tomadas de uso específico. Então, toda vez que eu falar tomadas de uso específico, nós estamos trabalhando com TUIs. Essas tomadas de uso específico são pontos, então, para cada equipamento em especial. Então, o que a gente consegue lembrar? Poxa, chuveiro, forno, micro-ondas ou elementos de potência mais elevadas, obrigatoriamente eles devem possuir um ponto específico e um disjuntor específico de proteção, onde a distância máxima do equipamento seja 1,5 metro, ou seja, a distância máxima do acionamento do seu equipamento para a sua tomada ela tem que ser, no máximo, 1,5 metros. A partir daí, a normativa assume que há o conceito de queda de tensão. Bom, por exemplo, eu tenho aqui o chuveiro que eu citei, um forno elétrico, um cooktop elétrico, um ar-condicionado, ou seja, elementos ou instrumentos com potência mais elevada. Assim, você deve atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Ou seja, quando você for fazer o dimensionamento da corrente, se você for fazer assim, qual é a sua corrente, você vai ter que pegar a sua potência aparente e dividir pela tensão, certo? Onde essa potência aparente ela está diretamente interligada com o fator de potência. Então, são alguns cuidados que você deve cuidar, né? Ou uma coisa que você tem que prestar atenção. Caso você não conheça a potência do equipamento que você vai, por exemplo, instalar, é interessante que você pegue a maior potência de equipamentos similares ou você pesquise mesmo via catálogo de fabricante. A potência calculada, então, a partir de corrente e tensão de projeto, você tem que ter como base a utilização dessa tabela. Então, eu trouxe aqui uma tabela de potência típica, que a gente geralmente costuma utilizar. Então, por exemplo, eu tenho equipamento de ar-condicionado, esse equipamento de ar-condicionado a gente atribui uma potência média de 1.400 watts. Obrigatoriamente sempre vai ser 1.400 watts? Não, você vai pesquisar, por exemplo, porque de acordo com a potência do seu atribuída lá ao seu ar-condicionado, essa potência ela pode ser inferior ou superior. Então, eu trouxe aí alguns elementos. Então, perceba, tem aqui um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem uma potência bem alta, 7.500 watts, mas geralmente um chuveiro elétrico de
5.500 watts já tem uma potência atribuída legal. Então, aqui eu trouxe só um quadro ilustrativo, por quê? Porque é importante que quando você for fazer o seu dimensionamento, você elenque esses camaradas aqui em tabelas. Tá? Então, um dos passos que você vai precisar fazer nesse roteiro de hoje vai ser, de fato, preenchimento de tabela de acordo com a potência de cada um dos elementos que você está prevendo que esteja na sua residência. Bom, aí eu tenho um conceito de potência ativa, reativa e aparente. Ou seja, perceba que para o meu dimensionamento de corrente, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a potência aparente, que seria aqui a potência S em voltamperes. Se o seu elemento for puramente resistivo e o seu fator de potência for igual a 1, tá? Esse ângulo θ aqui ele vai ser 0, logo a sua potência P ela vai ser igual à potência S, tranquilo. Se o seu fator de potência, por exemplo, for 0,85, se for um elemento mais indutivo, aqui eu trouxe exemplo de um ar-condicionado, por exemplo, aí necessariamente você vai ter que recalcular, né, essa potência S, ou seja, essa potência S vai ser um pouco maior porque a gente está considerando essa potência reativa. Então, utilizando ali o conceito de triângulo de potência, você consegue estimar qual que é o valor da sua potência S, que é a potência que você vai, de fato, utilizar nos seus cálculos. Bom, então, que fique claro que toda vez que nós formos fazer dimensionamentos de circuitos, ou seja, quando você for projetar algo no que diz respeito a instalações prediais, você precisa realizar uma previsão de cargas, ou seja, você precisa verificar em cada ambiente quais são as cargas que vão ser ligadas, porque você precisa dimensionar disjuntores de proteção, você precisa dimensionar bitolas de condutores, que são exatamente os passos que nós vamos tomar durante essas aulas práticas. Para isso, eu te convido a vir ao quadro para a gente realizar ali um embasamento teórico da previsão de cargas, ou seja, como que funciona essa parte de previsão de cargas. Bom, quando a gente está trabalhando com previsão de cargas, algumas tabelas elas devem ser preenchidas. A primeira tabela é em relação a cada uma das dependências ou cada um dos seus cômodos, quais equipamentos que você vai utilizar. Então, por exemplo, na minha sala de estar, quais são os equipamentos que eu vou utilizar e qual vai ser o valor da potência nominal atribuída, de maneira geral, à soma de todos os equipamentos. Né? Então, geralmente, onde que vai estar a nossa maior carga? Nossa maior carga vai estar aqui na cozinha, até que eu coloquei aqui 2 quadros de cozinha, e vai estar geralmente atribuído ao banheiro devido ao chuveiro elétrico. Então, aqui você vai ter a máquina de lavar louça, por exemplo, forno, micro-ondas, então vai ter uma potência mais elevada, e essa potência nominal em watts, depois você vai fazer a conversão para volt-amperes, é justamente o primeiro passo para a gente realizar essa parte ali de projetos e dimensionamento. Bom, a segunda parte é, poxa, então se eu tenho a potência atribuída a cada uma dos meus circuitos, quanto que eu preciso para cada um dos cômodos, novamente, sala de estar, cozinha, quarto e todos os cômodos, quantas tomadas que eu preciso, ou seja, quantas tomadas de uso geral eu preciso, quantas tomadas de uso específico eu preciso e quantos circuitos de iluminação também eu preciso. Tá? Para isso, o primeiro passo, então, seria o cálculo, ou estimação, a estimativa da área e do perímetro. Para que eu faço a estimativa da área? Toda vez que eu faço a estimativa da área, é justamente para realizar esse dimensionamento dos circuitos de iluminação. Então, de acordo com cada área de cada ambiente, você vai ter a potência unitária de cada um dos elementos e a potência total. O que seria essa potência unitária? Seria a potência de cada uma das lâmpadas, tá? A potência de cada uma das lâmpadas que, multiplicada pela quantidade de lâmpadas que você vai colocar em cada um dos cômodos, vai te dar a potência total atribuída à sua dependência. Quando você utiliza o cálculo do perímetro, você está dimensionando tomadas de uso geral. Então, as tomadas de uso geral, de acordo com o que também já foi tratado nessa aula. E depois você vai ter que atribuir as tomadas de uso específico, ou seja, você acabou de preencher uma tabela anterior a essa, onde você, em cada um dos cômodos, está estipulando qual é a previsão de cada um dos equipamentos e quantos de potência que ele consome. Tendo esse valor, ou seja, se essa potência ali ela for superior a 1000 VA, necessariamente você vai ter que ter uma tomada de uso específico. Então, você vai colocar aqui qual o aparelho que você vai utilizar e qual a potência em volt-amperes ali que você vai atribuir a ele para fazer esse tipo de dimensionamento. Bom, então esse é um passo crucial que nós devemos seguir para realizar todo esse processo de dimensionamento. Ou seja, o primeiro passo é saber
qual a quantidade de luminárias, qual a quantidade de tomadas, para no segundo passo a gente conseguir dimensionar a bitola de condutores, fazer a alocação dos pontos e trabalhar com diagramas unifilares. Então, o produto final que você vai entregar ao final das 4 aulas práticas vai ser, de fato, um projeto de planta baixa de instalações elétricas. Hoje, a gente vai frisar justamente nessa parte de diagramas unifilares, o conceito, como que você vai fazer para realizar a ligação desses elementos, como que funciona um pouco essa parte de dimensionamento, a parte de tabela, estimativa de carga, fator de demanda, para que no decorrer das aulas você tenha condição de finalizar esse projeto por total. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Nós precisamos entender como que funciona o diagrama multifilar. Ou seja, se nós vamos desenhar um projeto elétrico e o projeto elétrico, as vistas do projeto elétrico, elas são feitas em relação ao diagrama unifilar, para que você consiga transcrever para o diagrama unifilar, você precisa entender o diagrama multifilar. O que seria o diagrama multifilar? Basicamente, um mapeamento de como que você vai fazer a ligação dos elementos. Ou seja, no meu circuito eu vou ter um interruptor em paralelo comunicando com um interruptor intermediário, 2 interruptores paralelos e um interruptor intermediário. Bom, como que eu faço a ligação física? Depois que eu entendo como que eu faço a ligação física, como que eu transcrevo isso aí para um diagrama unifilar? É exatamente esses conceitos que nós vamos entender agora. Para isso, eu te convido a vir aqui ao quadro. Agora nós vamos verificar como que funciona a parte de ligação em instalações elétricas, ou seja, a parte de ligação multifilar. Bom, aqui eu vou trazer alguns elementos, alguns conceitos que nós vamos realizar, né? Essas ligações vão realizar em bancadas de teste para que você consiga visualizar fisicamente como que funciona todo o processo. Então, perceba, eu tenho um circuito de alimentação, então imagina que eu tenho um barramento aqui, um circuito que está passando, vamos imaginar, num eletroduto, tá? Fiação aqui no eletroduto. E aqui eu tenho um circuito fase neutro, né? Onde a minha tensão fase neutra, ou seja, a minha tensão de fase, ela vai ser 127 volts, e minha tensão fase-fase, ou seja, minha tensão de linha, ela vai ser 220 volts. Todos os nossos acionamentos, os circuitos que nós vamos realizar aqui na prática, eu vou utilizar, então, uma tensão de fase de 127 volts. Então, perceba, como que eu faço para fazer um circuito que acenda uma lâmpada? Bom, muito simples. Como que eu acendo uma lâmpada? Se você pegar aqui o soquete da lâmpada, ligar neutro e fase direto na rede, essa lâmpada vai acender, né? Atribuída aqui uma tensão de 127 volts, justamente porque eu estou conectando aqui o neutro e fase. Obrigatoriamente, eu quero inserir aqui um interruptor, um switch ou uma chave que eu consiga ligar e desligar no momento que eu quiser. Então, é uma chave mecânica, funcionamento muito simples, e o que eu devo fazer é justamente interromper essa fase. Então, por isso, eu aloco esse interruptor aqui entre a fase, quando eu abrir esse switch, essa lâmpada apaga, e quando eu fechar esse switch, essa lâmpada acende. Muito simples. O que a gente faz em relação aos princípios de funcionamento, os princípios de operação? Primeira coisa que você tem que entender poxa, então se eu colocar o interruptor aqui ou se eu colocar o interruptor aqui, vai funcionar, professor? Não, vai funcionar da mesma maneira. Por que que eu coloco, então, esse interruptor aqui interrompendo a fase? Justamente porque a gente está prezando a parte de manutenção, né? Ou seja, quando você desliga esse interruptor, essa lâmpada apaga, você consegue fazer a manutenção aqui no soquete, fazer a troca que você precisa realizar, a troca de reatores, por exemplo, onde a gente estipula que só esteja ligado um neutro aqui na lâmpada. Se você fizer o contrário, mesmo que você desligar, se você estivesse chaveando aqui o neutro, por exemplo, quando você abre a lâmpada apaga, só que no seu circuito você teria uma fase aqui, aí você poderia, né, ter alguns contratempos. Bom, é interessante saber que a normativa ela prioriza que todos os circuitos que você faça a ligação ela seja desenergizada. Tá? Então, é um aspecto que você deve lembrar. Para isso, existem alguns nomes, algumas simbologias que nós vamos trabalhar. Então, primeiro a gente está trabalhando esse circuito aqui, que é o circuito multifilar, ou seja, o mapeamento que você vai seguir para realizar a alocação dos pontos, né? Então, perceba, aqui eu tenho uma fase. Então, vou colocar como fase, aqui eu tenho um neutro. Então, o neutro lembra direto na lâmpada e a fase vem aqui no interruptor. Então, o interruptor ele vai ter 2 bornes, onde um dos bornes você vai alocar a sua fase. O segundo borne, ele vai direto para a lâmpada, ou seja, quando você fechar essa chave, vai ter fase aqui também. Só que ele recebe um nome diferente, ele não recebe o nome de fase, ele recebe o nome de retorno
ou R, vou colocar como R. Então, é interessante que você entenda que você tem uma fase, um retorno e um neutro para ligar um interruptor simples. Bom, e se eu quisesse ligar um interruptor duplo? O que seria o conceito de interruptor duplo? Seria numa mesma caixinha, imagina que aqui tem uma caixinha 4x2, essa mesma caixinha que geralmente é embutida na alvenaria, você tem duas teclas. Então, interruptor duplo são interruptores de duas teclas. A grande diferença é que a gente vai descer aqui com as duas fases, né, e essas duas fases elas vão alimentar, né, essa lâmpada aqui. Então, aqui, no nosso circuito, é um circuito de uma lâmpada, um acendimento de uma lâmpada em 220 volts, é o que nós não vamos realizar esse experimento. E se você precisasse utilizar um interruptor, né, que acenda em dois locais diferentes no seu cômodo. Então, imagina que você está entrando num cômodo, você está acionando em um ponto, só que ao sair do cômodo você quer acionar por outro ponto. Aí o conceito é a utilização de um interruptor paralelo. O conceito de interruptor paralelo é justamente o que está sendo ilustrado aqui. Então, imagina, eu tenho uma fase, aqui sempre no borne central, e no borne central do outro interruptor eu tenho esse mesmo retorno. Então, aqui eu continuo com fase, aqui eu tenho retorno que vai para a lâmpada e aqui eu tenho um neutro. Bom, o que você vai conseguir entender? O que vai mudar em relação ao interruptor simples? Vai mudar que eu tenho um interruptor de 3 vias. Então, lembra que o interruptor simples ele é um interruptor de 2 vias, né? Uma chave mecânica que muda só essa posição. A diferença do interruptor paralelo é que ele é um interruptor de 3 vias, ele comuta desse cara aqui, que seria o comum, para cá e para cá. Tá? Bom, vamos entender o funcionamento. Então, primeiro, você tem uma fase alocada aqui, ela está parada. Essa fase está parada aqui. O que vai acontecer? Se eu pressionar esse interruptor, essa chave vai se movimentar para cá e essa lâmpada ela vai acender. Tá? Estando nessa posição aqui, se eu vir, por exemplo, nesse interruptor e apertar esse interruptor, ele vai comutar para cá. Comutando para cá, não vai ter mais fase aqui, essa lâmpada ela vai apagar. Tá? Então, a grande vantagem desse tipo de interruptor é que você consegue acender por um lugar, né, apagar por outro, no mesmo cômodo, por exemplo, ou em 2 posições. Bom, aí eu tenho também o conceito de sensor de presença, ou seja, quando você tem esse elemento aqui, né, o elemento onde você tem geralmente um LDR, algum tipo de sensor aqui, tá? Esse sensor de presença ele necessita de uma alimentação e o neutro ele compartilha o neutro com a lâmpada. Então perceba, então tem um neutro, esse neutro ele recebe na alimentação e recebe aqui no nosso soquete. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Você vai ter uma fase, essa fase vai alimentar o nosso sensor de presença. Então, geralmente, sensor de presença eles vão ser bivolts, então 127 volts ou 220 volts. E aí, nesse caso, você vai alimentar o seu circuito. Alimentando o seu circuito do sensor de presença, toda vez que ele verifica movimento, por exemplo, óbvio que tem toda a parte de inclinação, a parte de temporização que nós vamos verificar, ele manda um pulso, ele comuta um relé, por exemplo, e manda a nossa fase aqui no retorno. Ou seja, basicamente, ele fecha esse circuito aqui. Né? Então, vamos só redesenhar, você tem uma fase e ele fecha essa chave. Tá? Então, aqui é o circuito de alimentação, ele detectou presença, ele fechou aqui e mandou uma fase aqui no seu retorno, vai acender a sua lâmpada. Basicamente, é assim que o nosso circuito ele opera. Bom, e aí, por fim, nós temos o nosso circuito que utiliza a minoteria, ou seja, o que seria o circuito de minoteria, professor? Basicamente, ele opera com o mesmo preceito de um sensor de presença, só que você precisa dar um pulso para ele, tá? Esse sensor de minoteria ele é muito utilizado ali antigamente nos apartamentos e hotéis, que você vai ter aqui geralmente um sensor óptico, alguma coisa, onde você aciona, né? Geralmente ele é touch, então você vai passar o dedo aqui, ele vai fechar essa chave, vai acender essa luz, vai contar um tempo, ele vai temporizar de acordo com o estipulado aqui na minoteria, depois ele vai apagar. Então seria geralmente corredores, um ambiente onde essa lâmpada ela vai ficar acesa por determinado tempo. Okay? Bom, basicamente, como que funciona o nosso circuito de minoteria? Novamente, você vai ter a sua fase, o seu neutro, o seu circuito de alimentação, e aqui você vai dar um pulso. A partir desse pulso, você vai ter um X segundos aí de contagem de minoteria. Algumas minoterias elas têm alguns jumpers de regulação e algumas minoterias ela tem um tempo fixo para conseguir realizar essa comutação.
Bom, então qual que é o próximo procedimento que nós vamos seguir? Vai ser realizar, né, a ligação desses elementos, ou seja, vamos apresentar para vocês quais são esses elementos que nós estamos trabalhando e como que a gente vai realizar a ligação desses elementos ali na bancada de testes. Então, eu te convido a vir à bancada de testes para mim apresentar aqui para você o nosso circuito que nós vamos utilizar. Então, perceba que na bancada de testes, eu já deixei ela conectada, então aqui você vai perceber que eu tenho um disjuntor trifásico, só que nesse disjuntor trifásico eu estou utilizando 127 volts tensão de fase. E aqui são todos os elementos que nós vamos trabalhar hoje. Então perceba, o primeiro passo que nós vamos utilizar seria a alocação do nosso interruptor simples. Então eu vou fazer primeiro a ligação do interruptor simples, conectando a uma lâmpada, e depois que a gente conseguir entender esse parâmetro, perceba que aqui tem a nossa chavinha, né? Então eu vou jogar uma fase aqui seria o nosso retorno, toda vez que eu pressiono aqui, como ele é uma chave mecânica, ele vai acionar e vai acender o nosso circuito de iluminação. Depois nós vamos partir para o nosso interruptor paralelo. Então a gente vai juntos entender como é que funciona esse interruptor. Lembra que eu falei que o interruptor paralelo é um interruptor de 3 vias? Então como que eu faço para conectar essas vias ali para acender a nossa lâmpada? E aí depois nós vamos fazer o nosso circuito aqui de minuteria e sensor de presença para finalizar. Tá? Então, a minuteria ela trabalha esses dois modos aqui em conjunto, onde aqui eu coloquei um pulsador de campainha, mas seria lá qualquer tipo de pulso. Por quê? A minha minuteria ela precisa de um acionamento. Então, quando eu der um pulso aqui, que poderia ser um pulso por toque, um pulso por sensor de presença, esse elemento aqui ele vai temporizar e vai manter a luz setada por um tempo fixo. Então, lembrando, essa minuteria que nós estamos utilizando, ela tem um tempo fixo, ela está estipulada em 90 segundos, ela não consegue realizar um ajuste. Tem alguns tipos de minuteria que você tem um trim-pot, um potenciômetro, alguns jumpers que você consegue realizar ali o ajuste de tempo, por exemplo, que ela vai permanecer acesa. E aí, por fim, nós vamos trabalhar com esse camarada que é o nosso sensor de presença. Ou seja, o sensor de presença, esse caso aqui, especificamente, ele consegue tanto operar com a parte presença e temporizar desde pulso até 30 minutos, 1 hora, salvo se eu não estiver enganado, e você consegue internamente, se você retirar esse cabeçote aqui, você vai ter vários jumpers internos onde você consegue estipular tempo de acionamento, sensibilidade desse elemento, e você consegue, para esse cara específico, você consegue também trabalhar como fotocélula, ou seja, você pode acionar ele apenas à noite ou de dia e à noite. Existem alguns modelos que você não tem essa opção, é apenas sensor de presença, ok? Todos os nossos circuitos a gente vai ligar aqui numa lâmpada. No caso, eu coloquei um módulo spot. Você pode colocar uma lâmpada incandescente ou qualquer coisa do tipo. Então, lembra que isso aqui é uma dicróica. Geralmente é uma lâmpada mais de cunho arquitetônico, né? A gente vai trabalhar ali só de maneira visual para que você consiga compreender os circuitos. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o nosso circuito de acionamento. Então, se a gente for seguir a normativa, eu vou primeiro ligar o interruptor simples e conectar aqui na minha spot. A primeira coisa que você tem que relembrar bom, aqui no meu interruptor eu preciso de uma fase, né? Então eu vou seguir aqui, de acordo com a normativa NBR, a fase ela pode ser qualquer cor, que não seja a azul e nem a verde, né? Então eu vou colocar aqui a minha fase. Então lembrando, eu ainda não liguei o meu circuito está desligado, tá? Ele está conectado na tomada, mas ele está desligado. Eu vou pegar aqui uma fase, lembrando, aqui eu tenho tensão de fase, onde aqui eu tenho a fase e aqui eu tenho o neutro. Então eu só estou conectando em um dos bornes do meu interruptor simples. E aí, o que é esse segundo borne aqui? Esse segundo borne é quando eu ligar aqui, ele vai comutar essa chave e vai ter fase nesse outro lado. Porém, a gente vai chamar ela de retorno. Então, lembra que esse é o retorno. Peguei uma outra cor, peguei um branco, retorno. Esse retorno vem para onde? Diretamente na lâmpada. Então, coloquei aqui na lâmpada. E o que tem aqui no outro lado da lâmpada, professor? A gente tem o neutro, né? Então, perceba, coloquei aqui um cabinho azul, conectei aqui o neutro, e o neutro vem aqui no barramento. Então, imagina que isso aqui está o seu eletroduto. Lembra, aqui tem um eletroduto, esse eletroduto faz a comunicação para essa caixinha, e essa caixinha geralmente tem a comunicação via mangueira corrugada no teto, lá na laje, para você fazer o acionamento. Então, eu vou ligar aqui para testes. Liguei, a bancada já está energizada e eu consigo
acionar, né, ligar e desligar a minha lâmpada. Muito simples para fazer esse circuito de interruptor simples. Ok, agora imagina que eu tenho esse interruptor simples, então obrigatoriamente eu vou entrar no meu cômodo, acender aqui no meu lugar, e quando eu for para outro cômodo, por exemplo, eu tenho que atravessar o cômodo inteiro, desligar e atravessar no escuro, por exemplo. Eu não quero fazer isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar duas caixinhas ou dois modos paralelos para comunicar em dois pontos diferentes. Eu poderia fazer entre esses dois, porque são dois interruptores paralelos, mas eu vou fazer entre esses dois modos que eu aloquei aqui. Bom, o que vai mudar em relação à parte de montagem? Vou desligar aqui para a gente verificar. Lembra que o nosso interruptor paralelo ele é um interruptor de 3 vias, né? Então eu tenho aqui uma via central e essas duas vias aqui que são os retornos que vão comunicar entre si. Então, se eu tenho dois modos paralelos, obrigatoriamente as duas vias da extremidade elas são conectadas entre os dois interruptores paralelos. Se eu for ligar mais de dois interruptores, aí obrigatoriamente eu tenho que colocar um intermediário, já vai chegar nele. Para mim colocar o paralelo, então, esses dois cabos externos aqui, né, das duas extremidades, elas vão ser interligadas entre elas, que são dois retornos. E aqui, ou eu posso mandar uma fase, ou eu posso mandar um retorno. Como a minha fase do interruptor que eu utilizei já está aqui embaixo, eu vou aproveitar ela. Então, eu vou retirar a minha fase que eu utilizei no experimento anterior e colocar no pino central. Então, a única coisa que você tem que tomar cuidado em relação à montagem é você nunca pode inverter os lados da fase do retorno. Esses dois elementos que se comunicam entre si, você pode mandar cruzado, mas esse aqui você tem que mandar certinho no pino central, porque essa chave comuta nesse sentido. Então, eu tenho uma fase aqui, eu vou pegar mais dois cabos brancos, porque eu quero comunicar os dois retornos. Então, eu vou conectar um aqui em cima e um aqui embaixo, né? E os dois cabos aqui, eles ainda estão soltos. Onde que eu vou interligar eles? Eu vou interligar eles no outro módulo. Então, perceba, vamos fazer aqui, vou pegar esse cabo aqui individual, conectar aqui no borne superior e pegar esse cabo aqui e conectar no inferior. Professor, entre esses dois pontos aqui eu vou ter uma tubulação. Logo, eu vou passar lá, vou ter um passa-fio, vou passar esses dois cabos aqui de bitola 1,5. Como que eu vou saber se esse cara aqui está certo na parte superior, se eu coloquei na parte superior? Né? Então, novamente, isso aqui você não precisa se preocupar. Você pode montar ele cruzado, que ele vai funcionar a mesma coisa. Você não pode inverter o que você vai conectar aqui no centro e aqui no centro. Então, nesse pino central aqui, que a gente vai colocar o retorno que vai para a nossa lâmpada. Então, como a gente já tinha utilizado, eu vou desconectar ele. Esse retorno é o que está indo para acender a lâmpada. Eu vou conectar aqui no pino central. O neutro, eu vou manter lá. O neutro já estava lá ligado. Ficou dessa maneira. Então, a única diferença é a implementação desses dois cabos aqui. Só isso. Vou ligar aqui para testar. E aí já permaneceu ligado. Eu posso desligar por aqui. Posso acender por aqui, né? E assim sucessivamente. Então, eu consigo acender e apagar em qualquer um dos dois pontos. Então, lembrando, aqui eu consigo fazer a interligação desses dois caras aqui. Só que eu quero realizar a interligação de um outro ponto. Então, eu quero que a luz acenda de um terceiro ponto. Aí eu vou utilizar o nosso interruptor intermediário. O nosso interruptor intermediário, um interruptor de 4 vias, é um interruptor que ele trabalha em X. Então, perceba que ele está fechando o curto entre este ponto e este ponto. A gente pode até testar aqui no multímetro. E entre esse ponto e esse ponto aqui. Então, só para que você entenda, quando a gente for realizar, eu vou colocar aqui um multímetro só para a gente realizar alguns testes para você entender. Então, eu vou colocar aqui no multímetro. Quando você for utilizar esse interruptor intermediário, aí você tem que tomar cuidado justamente porque aqui você tem que estar bem atento com a interligação que você vai fazer, senão o interruptor não vai funcionar. Então, coloquei aqui em escala de continuidade. Então, coloquei em escala de continuidade, setei um aqui em cima e coloquei um aqui. Então, ele já apitou continuidade. Quando eu desligo, ele para a continuidade. Então, ligou a continuidade, desligou. Nessa posição aqui, ele está aberto esses dois pontos, só que ele fecha entre esse e esse. Perceba que ele vai fechar entre esses dois pontos. Ou seja, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que no meu interruptor, ela fecha a continuidade ora entre esses dois pontos e ora entre esses dois pontos em X. Logo,
Quando a gente está trabalhando lá, imagina que aqui eu tenho uma tubulação passante, né, e aqui no meio eu preciso colocar um interruptor intermediário. O que eu faço? Eu corto a mangueira, acoplo aqui, por exemplo, uma caixinha 4x2, corto esse fio, né, então, ou seja, esse fio aqui vai ser separado, né, então eu vou retirar ele aqui rapidamente. E vou colocar entre esses dois pontos. Ó. Então, eu vou colocar entre esse ponto aqui, tá, e esse ponto aqui embaixo. Tá? Não é o ponto que ele fecha a continuidade. Então, não é nesse nem nesse, senão não vai acender. Então, eu vou ligando nesses dois pontos a extremidade e esses dois pontos eu mando para lá. Então, vou pegar mais 2 fios de retorno, continuar aqui com a cor branca. Então, eu estou ligando aqui até aqui. E aqui embaixo, estou ligando daqui até aqui. Entendeu? Então, basicamente, é como se você tivesse cortado aqui o nosso cabo e depois você fizesse essa interligação com o módulo intermediário. Tá? Então, a diferença é que você consegue acender ele e apagar em qualquer um dos pontos. Tá? Então, consigo acender aqui e apagar no do meio e assim sucessivamente. Tá? Lembrando, o interruptor intermediário você não pode inverter essas ligações, senão, hora ele vai acender em um lugar, hora não vai apagar em outro, então você vai ter alguns tipos de problema. Então, só para frisar como que funciona a ligação desse interruptor. Bom, maravilha. Então, a gente viu como que funciona o interruptor simples, como que funciona o interruptor paralelo, como que funciona o interruptor intermediário. Agora, a gente vai ver como que vai funcionar o nosso circuito de minuteria e o nosso circuito de sensor de presença. Primeiro, vamos trabalhar com o sensor de presença. Então, eu vou desligar o meu circuito. Como a gente não vai mais utilizar os meus interruptores, eu vou retirar a alimentação aqui, apenas para que você consiga enxergar melhor o nosso painel, a nossa bancada. Bom, primeiro eu vou realizar a ligação do módulo sensor de presença. Então, eu vou realizar a ligação desse cara aqui. Para a gente realizar a ligação do sensor de presença, vou explicar aqui brevemente como que ele funciona. Então, perceba que eu tenho uma fase e um neutro aqui, então eu preciso alimentar esse sensor, e aqui eu tenho um retorno em amarelo. Tá? Então, aqui internamente eu já deixei ele alocado um jumper para ele trabalhar com pulso, tá? E a gente vai realizar a ligação. Então, deixa eu retirar ele aqui. Perceba que o que ficou aqui, o meu neutro, que está ligado internamente na rede, e na minha lâmpada eu tenho retorno. Onde que eu tenho retorno? Eu tenho que ligar aqui no amarelo, ou seja, quando esse relé como está, ele vai deixar essa fase passar para o meu retorno. Então, eu vou ligar aqui no amarelo. O que mais que eu preciso? Eu só preciso alimentar o meu sensor, então eu preciso mandar fase e neutro. Ó, fase no meu vermelho e neutro no preto. Então, eu vou pegar aqui um circuito de fase. Eu já tinha lá o meu cabo de alimentação vermelho, coloquei aqui na fase. E aí eu preciso mandar um neutro também. O neutro você pode pegar direto do barramento, só que como a gente tem uma lâmpada aqui embaixo, eu já vou pegar direto aqui da lâmpada. Seria como se você estivesse emendando aqui o neutro na lâmpada, na caixinha lá. Então eu coloquei aqui. Então esses dois é o nosso circuito de alimentação e esse cara aqui é o meu retorno que vai para acender a lâmpada. Eu vou ligar aqui a bancada para realizar os testes. Então, realizei aqui o acionamento. Então, perceba que agora ele comutou meu relé, né? Deu para escutar aqui o barulho do relé. Desligou. Por que ele desligou? Porque o jumper que eu deixei foi um jumper apenas de pulso. Então, quando ele prevê, ele consegue enxergar algum tipo de movimento, ele acende e depois apaga. Eu só coloquei aqui para a gente visualizar nos testes. Você poderia abrir esse cabeçote e mudar o jumper para que ele fique lá até 1 hora ou mais, dependendo do seu sensor, ou para que ele opere apenas de noite. Então, seria basicamente esse circuito de ligação que nós estamos trabalhando aqui, ok? Bom, aí eu vou desligar o módulo de sensor de presença e a gente vai trabalhar, por fim, com o módulo de minuteria. Então, perceba, né? Eu tenho esse módulo aqui, vou deixar um pouco mais próximo. Esse módulo ele trabalha em conjunto, tá? Então, eu vou fazer esse módulo aqui, quando eu der um pulso, ele vai acionar essa minuteria aqui e manter essa lâmpada acesa por 90 segundos, que é o tempo que ele está estabelecido. Então, eu só vou desmontar da parte que eu havia montado do sensor de presença. Como que funciona o meu módulo de minuteria? Bom, eu havia comentado que a minuteria ela precisa apenas da alimentação. Então, eu tenho aqui um vermelho na alimentação, né, o branco que seria o meu pulso,
o amarelo vai ser o retorno e o preto vai ser o neutro. Então, eu tenho esses 4 bornes que eu preciso utilizar. A minha fase, ela é a vermelha, está aqui na minha mão, eu já vou ligar. Então, a vermelha vai ser a fase, ok? Só que, perceba que aqui no branco, eu preciso de uma fase também que vem do pulsador, tá? Então, quando eu pressionar isso aqui, eu tenho que mandar uma fase. Então, eu vou pegar um outro cabo vermelho, vou conectar tudo aqui em cima, ó. Peguei a mesma fase e liguei aqui num pulsador de campainha. Então, está ligado num pulsador. Toda vez que eu pressionar esse botão, ele vai mandar essa fase agora para o branco. Então, eu vou ligar como se fosse um retorno. Então, eu vou pegar aqui um cabo branco, né? Liguei aqui na saída do meu pulsador e liguei aqui no meu retorninho, tá vendo? O que eu preciso agora? O amarelo vai ser o retorno que vai para a lâmpada, ó, perceba que está ligado na lâmpada. Então, eu vou pegar novamente mais um cabo branco para trabalhar como retorno. Eu não tenho um retorno amarelo. Conectei aqui o retorno. Posso aproveitar aqui o de cima. Liguei aqui o branco. E o que seria esse preto? O neutro. Tá? Então, seria o nosso azul. O meu azul que eu estou utilizando como neutro, que é justamente o circuito de alimentação da minha bateria. Também estou pegando o neutro direto da minha lâmpada dicróica aqui ao lado. Ó. Então, como que ficou para você visualizar? Eu tenho o pulsador de campainha, eu tenho a alimentação da minuteria e eu tenho o módulo spot aqui, onde o neutro é comum aos 2 elementos. Eu pego direto do barramento e faço o curto-circuito. Vou ligar aqui o meu circuito. Tá? Toda vez que você liga o circuito de minuteria, você vai ter, então, ele ligado. Então, ele vai ficar ligado, ele vai temporizar uns 90 segundos, eu não vou aguardar esse tempo, tá? Assim como geralmente os sensores fotoelétricos, né? Os sensores que acendem à noite ali, geralmente quando você starta, manda energia para ele, ele já manda o retorno aceso obrigatoriamente, e depois que ele conta o tempo, ele vai apagar. Então aqui ele vai contar os 90 segundos, depois vai desligar. O que você pode fazer depois que ele desligar é mandar esse pulso. Quando você mandar o pulso, esse relé vai comutar de novo, comutando de novo, daí essa lâmpada fica acesa por mais um tempo. Então lembrando, esse aqui eu coloquei um módulo pulsador, né? Geralmente você pode colocar ali um sensor óptico, alguma coisa, um sensor capacitivo que pegue a presença do dedo, por exemplo, e você só precisa mandar um pulso aqui. Né? Então você poderia ter, por exemplo, um módulo sensor que manda um pulso conectado aqui ao pino branco. Né? Então você poderia utilizar N maneiras lá para realizar essa ligação, ok? Então, nós vamos desligar aqui a bancada, novamente nós vamos retornar aqui ao quadro para que a gente consiga prosseguir todo o nosso experimento. Bom, então, espero que fique claro como que a gente realizou a montagem dessa parte prática ali de dimensionamento, de circuitos, como que a gente utiliza e faz a leitura de diagramas multifilares. Agora nós vamos entrar num outro procedimento que é justamente como que eu faço para realizar o dimensionamento, ou seja, quantos módulos ou quantos pontos de luz, pontos de tomadas que eu preciso para determinada planta. Então, para isso, eu te convido a vir à Câmara de Documentos, onde nós vamos utilizar aqui esse documento. Olha aqui, perceba aqui, aqui eu vou utilizar uma planta específica, tá? Então aqui é justamente o roteiro número 1, coloquei aqui uma planta aleatória, você pode utilizar uma planta randômica, uma planta que você queira realizar as suas ligações. Mas é interessante que quando você realizar, ou seja, quando você pegar a sua planta, você utilize, né, em todas as aulas. Então, a gente vai utilizar nessa primeira aula, aula 1, a gente vai utilizar ela na aula 3 e na aula 4. Então, vão ser 4 aulas ali que você vai ter, 3 aulas, desculpa, que você vai ter para realizar o projeto final inteiro, né? Então, o primeiro passo é, bom, eu preciso saber qual que é a área, qual que é os perímetros da planta que eu vou utilizar, ou que você vai utilizar, para que a gente consiga realizar o preenchimento das tabelas, né? Então, você vai preencher aí essas 4 tabelas aqui, de acordo com cada um dos procedimentos que a gente vai fazer. Bom, essa planta aqui eu já transcrevi para o AutoCAD. Então, a partir da aula 3 e aula 4, eu vou mostrar para você como que a gente vai trabalhar no AutoCAD. Né? Então, nessa aula hoje, eu não vou frisar muito em relação à parte de comandos, como que você faria para realizar a montagem mesmo da planta. Né? Na aula 3, a gente vai verificar com um pouco mais de precisão esses aspectos ali, mas geralmente eu estou executando todas as plantas ali no AutoCAD, né? No meu caso eu estou utilizando o AutoCAD 2017, versão em português. Eu vou disponibilizar para você um material onde
Essa planta aqui já vai estar redesenhada, vai estar desenhada junto com os layers que eu estou utilizando, já com as cotas. Então, eu vou disponibilizar esse material com você, com as legendas, as coisas que a gente vai utilizar no decorrer das aulas, mas a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo isso aí na terceira aula nossa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer eu identifiquei os meus cômodos, eu sei então que eu tenho uma área como se fosse uma área social, uma área de passagem aqui, uma sala, 2 dormitórios, um banheiro aqui, um banheiro comum, uma cozinha e aqui provavelmente a área de serviço. Cada um desses pontos, cada um dos cômodos da dependência, eu preciso estipular qual que é o número mínimo de circuito de iluminação, ou seja, quantos pontos de iluminação que eu vou ter, e quantos pontos de tomada que eu vou ter também. Por quê? Porque o primeiro passo vai ser o cálculo da quantidade de pontos para que depois a gente consiga alocar os pontos. Então, na sala eu preciso de um ponto, então vai ser um ponto central. Mas como que eu consegui determinar ou definir que vai ser um ponto só? Bom, eu vou utilizar a normativa, vou calcular a área dessa dependência e vou estipular qual que seria o ponto mínimo, os pontos mínimos de iluminação. Então, lembra, a primeira coisa então eu quero fazer, por exemplo, a quantidade de iluminação mínima da minha sala. Então, eu preciso calcular a área. Então, eu vou ter que cotar aqui, qual que seria essa distância dessa parede e dessa parede aqui. Então, você pode montar aqui uma planilha de Excel como essa, onde eu coloco aqui as dimensões. Então, para circuitos de iluminação, como eu estou interessado em área, por exemplo, eu coloquei, vamos verificar aqui, a gente está verificando a sala, Então, peguei aqui a sala, ela tem 4 por 2,75. Aí você faz a multiplicação, vai ter aqui a nossa área de 11 metros quadrados. Um outro comando que é interessante, já que eu tenho a planta em AutoCAD, é usar o próprio comando área. Então, perceba, eu vou vir aqui, digitar área, Enter. Então, ele está pedindo para especificar qual que é a área, então você vai sempre clicando nos pontos ali. Então, eu clico aqui, tem que clicar no ponto certinho aqui, tá? Para que a área seja certinha. Aí ele vai fechar bem na perpendicular, tá vendo? Então, eu venho aqui, clico nesse ponto e clico nesse ponto aqui, Então, eu estipulei a área certinho, eu cliquei nos 4 pontos da área, eu posso dar um Enter, apareceu lá no meu cursor. A área deu 11, na verdade deu 110 mil e o perímetro deu 1.350, justamente porque eu estou trabalhando aqui em escala em centímetros, Então tem que estar 435 e não em metros, que já foi pré-estipulado. Então, basicamente, seria uma área de 11 metros e um perímetro de 13,5. Então, vamos confirmar aqui, A área 11 metros, o perímetro 13,5. Então, seria uma das ferramentas que você poderia utilizar a seu favor ali para já estipular a área e perímetro de cada um dos cômodos. Vamos fazer aqui, por exemplo, para o dormitório 1. Então, eu vi aqui no dormitório 1, que é esse primeiro aqui. De novo, digito área, Enter, e vou clicando nos pontos. Eu clico nesse, posso clicar aqui, clico aqui e clico aqui. Depois que eu cliquei nos 4 pontos, eu posso vir aqui e dar um Enter, e vai aparecer no seu cursor lá, 7,56, perímetro 11,1. Então, está justamente aqui, 7,56, perímetro 1,1. Então, você vai fazer isso para todos os cômodos e preencher essa tabela aqui. Então, perceba que, tanto para iluminação quanto para tomadas de uso geral, eu só estou replicando a área e o perímetro, ok? Aí, você precisa definir qual que é a quantidade e a potência de iluminação e tomada. Vamos primeiro por iluminação. Vamos supor, eu tenho minha sala, lembra que para circuito de iluminação eu estou sempre dimensionando em relação à área, eu tenho uma área de 11 metros quadrados, ou seja, ele tem 6 metros quadrados mais o 4 excedente. Então, necessariamente você vai ter uma potência de 160 voltamperes. Então, lembra lá, quando você tem um circuito só, ou seja, quando você tem áreas menores até 6 metros quadrados, você vai ter 100 VA. Quando eu tenho 11, ou seja, eu tenho 6 mais 4 metros fechados, eu vou ter 160. Esses 160 voltamperes eu coloquei como uma luminária de 160 watts. Você poderia colocar 2 luminárias, Então, o projeto ele vai mudar, obviamente, de projetista para projetista.
A entrada aqui ele tem 18 metros quadrados, então ele completou ali 2 vezes, então deu 280 volt-amperes, coloquei 3 luminárias. Então, que são exemplos que a gente consegue alocar. Então, é importante que você entenda da onde que surge esses valores aqui de potência. Por quê? Ao final do projeto, a gente vai verificar essa potência total, vai fazer a soma delas. Então, ó, toda vez que a área ela é menor que 6 metros quadrados, você vai colocar 100 VA. 100 VA, 100 VA. Aqui ela é maior que 6 metros quadrados, só que ela não inteirou 10, então você continua 100 VA. Aqui 8 também não inteirou, 10,73, aí você coloca 160. É sempre nesse sentido, você vai ter uma soma total aqui de todas as potências que seria o seu circuito de iluminação. Qual a potência de 1000 VA? Uma potência geralmente baixa para circuito de iluminação, você conseguiria, e geralmente a gente faz, apenas um circuito para a iluminação da residência inteira, obviamente dependendo das dimensões da residência. Quando você está fazendo o dimensionamento para tomadas de uso geral, a gente está trabalhando com perímetro, tá? Então perceba, na sala, por exemplo, eu tenho um perímetro de 13,5. Lembra que na sala eu poderia considerar lá uma tomada a cada 5 metros lineares. Eu fiz tudo por 3,5. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a calculadora e você vai pegar o meu perímetro, que é 13,5, ou você poderia dividir por 5, né, porque é uma sala, daria lá 3 lâmpadas, ou 3 tomadas, desculpa, ou você pode pegar 3,5 e dividir por 3,5, que é o que eu fiz, deu 3,85, sempre você vai arredondar para cima, coloquei aqui 4 tomadas mínimas lá na minha sala. Professor, 4 pontos de tomada, ou seja, eu vou vir aqui na minha sala, eu tenho que colocar onde? Vou colocar 1, 2, 3, 4. Bom, aí como é projeto, você vai verificar de fato onde que você vai precisar. Então, é interessante que você realize esse projeto arquitetônico, né? Então, aqui é o rack da minha sala. Então, eu vou colocar 4 tomadas aqui. Será que eu preciso de um ponto de tomada aqui, junto com o interruptor? Então, são algumas coisas que você vai verificar. Outra coisa, eu posso colocar uma tomada simples ou eu posso colocar uma tomada dupla. Ou seja, uma caixinha que tenha 2 tomadas, ela já equivale a 2 tomadas e não apenas um ponto, ok? Então, são algumas coisas que a gente vai verificar junto também no decorrer dessas aulas práticas. Então, eu fiz isso para tudo. Então, o banheiro também 7, coloquei uma tomada de uso geral mínima 2. Então, sempre estou fazendo esses valores de perímetro dividido por 3,5 para dar esses valores aqui arredondados sempre para cima. Então, é isso aqui que é a primeira coisa que você precisa fazer, somar todos os valores de potência em VA para dar depois o nosso cálculo certinho. Outra coisa que é importante, perceba que aqui eu tenho 4 tomadas mínimas. Então lembra, as 3 primeiras tomadas você tem uma potência de 600 VA. Então aqui daria 1.800. A partir da quarta você vai ter uma potência de 100 VA. Por isso que deu aqui os nossos 1.900, ok? Então são algumas coisas que você tem que relembrar quando você for utilizar. Então perceba, daí a potência já deu um pouco maior, 9.400 volt-amperes. Só que a gente sabe que se você tem tudo isso aqui de tomada na sua casa, você não vai estar utilizando 100% de todo o circuito a plena carga. Então, você não vai utilizar, por exemplo, 2 tomadas com 1.200 watts, né? Uma potência bem elevada. Então, a gente vai ter um fator de demanda ali para descontar depois do nosso projeto. Aí você também tem a parte de tomada de uso específico. Eu elenquei algumas que eu julguei necessárias, mas você pode colocar mais ou menos. Então, eu coloquei lá na minha cozinha, onde geralmente tem a maior carga, coloquei um forno elétrico com a potência de 1.200, então percebam, uma potência maior que 1.000, eu coloquei que ele precisa de uma tomada de uso específico. O micro-ondas eu coloquei a potência de 900. Professor, mas 900 é menor que 1.000. Mas geralmente com uma potência um pouco maior ali, a gente costuma colocar mais por proteção também uma tomada de uso específico, tá? Coloquei uma torneira elétrica com uma potência de 4.800 e um chuveiro. Eu coloquei 2 condicionadores de ar, 2 ar-condicionados, um em cada dormitório, e na área de serviço eu coloquei uma máquina de lavar. Então aqui você vai verificar qual que vai ser a potência, principalmente quando você tem equipamentos mais pesados. Depois a gente vai verificar o que essa potência vai contribuir no nosso dimensionamento. Ou seja, eu tenho vários tipos de potência, a soma dessas potências, a gente vai ter que dimensionar qual que vai ser o nosso dispositivo de proteção, qual que vai ser o disjuntor que a gente vai colocar.
Então, no decorrer ali das nossas aulas, a gente vai utilizar essa planta aqui, alocar os pontos, né? Então, lá na aula 3 a gente vai começar já a alocar os pontos aqui de cozinha, de área de serviço, de sala, de acordo com essa tabela que já foi preenchido, verificar por onde que vão ser passados os eletrodutos, né? Então, ele vai ser eletroduto na parede, eletroduto vai vir aqui por cima pela caixa sextavada na laje, onde que eu vou alocar o quadro geral. Tá? Então, existem alguns conceitos no que diz respeito à alocação de quadro geral. Você pode colocar aqui o quadro geral em qualquer lugar da sua casa, certo? Só que a normativa ela sugere que o quadro geral ele esteja mais próximo das maiores cargas. Então, onde que a gente tem a maior carga? Cozinha e geralmente banheiro, né? Então, ele teria que estar mais ou menos próximo a esses dois cômodos aqui, ó. Ah, então eu posso colocar ele aqui, ó. Não, posso, mas você vai querer um quadro na sua área de circulação? Então, existem também alguns conceitos lá na normativa em relação ao conforto elétrico. O quadro geral ele pode ser instalado em qualquer ponto, mas aí você leva em consideração o conforto elétrico, né, na sua instalação. Bom, então basicamente é isso que você precisa realizar. Nessa primeira etapa, você deve escolher então uma planta geral, uma planta baixa que você vai utilizar. Se você quiser utilizar a mesma planta baixa que eu estou utilizando nas aulas, porque eu vou disponibilizar para você, você pode optar por essa opção, ou você pode pegar uma outra planta baixa, planta baixa da sua residência, ou qualquer outra planta que você deseje. Nessa primeira aula, então, você vai precisar verificar o perímetro, calcular o perímetro e calcular a área de cada um dos cômodos e já dimensionar a quantidade mínima de pontos de iluminação, pontos de tomada de uso geral e pontos de uso específico. Por quê? O próximo passo vai ser alocar os pontos, ou seja, alocar os pontos nos nossos cômodos para depois realizar a transcrição do nosso diagrama unifilar, transcrição do quadro geral, diagrama unifilar do quadro geral, para a gente concluir, de fato, a planta baixa inteira, o projeto inteiro de instalações elétricas prediais. Então, o que a gente espera como resultado, né, desse experimento, dessa aula de hoje? Vamos comigo aqui no quadro? Bom, primeiro, a gente está esperando que você entenda toda a parte ali de instalações elétricas, que a gente realizou ali algumas montagens no nosso painel de instalações residenciais, e como que funciona principalmente o dimensionamento de iluminação e de tomada, ou seja, circuitos de iluminação, circuitos de tomada. Então, a gente está primeiro priorizando a quantidade de pontos de iluminação e a quantidade de pontos de tomada. Qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser você entender quantos circuitos que você precisa para sua residência. Ou seja, eu tenho uma potência total de iluminação de 1000 watts. Eu preciso ter 2 circuitos, eu posso trabalhar com um circuito só? Então, são alguns conceitos que a gente vai trabalhar no decorrer dessas aulas práticas. Bom, então é isso. Essa primeira aula prática, você vai realizar essas atividades. Espero que você tenha empenho. Nós vamos nos encontrar mais vezes para realizar ali o término do nosso projeto de instalações residenciais. Te desejo, então, uma boa prática. Fico por aqui e até mais.